Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia neurofuncional para aqueles acadêmicos e profissionais que têm interesse em seguir essa área de atuação. Fala pessoal, eu sou o Gabriel e esse aqui é o Fisioboys, um lugar onde a gente fala tudo sobre fisioterapia. E eu quero te convidar para se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas tais como eu e você. Ser fisioterapeuta neurofuncional é uma tarefa árdua, mas muito gratificante. Por muitas vezes os nossos limites físicos e mentais são postos à prova. Porém, ao mesmo tempo, nós nos sentimos muito recompensados por cada progresso que os nossos pacientes fazem. E ainda assim, eu escuto muitos colegas aí de profissão falando que a neurofuncional ela é uma área de atuação extremamente ingrata, que você demora meses para conseguir mexer um dedinho do seu paciente, o que me põe em questionamento do que essas pessoas elas acham que se trata o nosso programa de reabilitação. Então, para criar um ponto de vista muito mais realista do que nós realmente fazemos no nosso programa de reabilitação para aqueles que têm interesse em conhecer a reabilitação neurofuncional, a gente vai responder algumas perguntas introdutórias sobre fisioterapia neurofuncional e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como realmente é a nossa atuação no dia a dia profissional. E eu esqueci de falar, mas eu sou fisioterapeuta neurofuncional há 7 anos, beleza? Então tudo que eu tô falando aqui também tem uma grande parte de experiência própria envolvida. Então, em primeiro lugar, o que é a fisioterapia neurofuncional? É uma especialidade, uma das áreas de atuação reconhecidas pelo nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO. Os fisioterapeutas que atuam nessa área eles são especializados a tratar de forma curativa, adaptativa ou paliativa as diferentes lesões e disfunções que podem acometer o sistema nervoso, seja ele central, periférico ou até mesmo estruturas neuromusculares, como a placa motora. Esses fisioterapeutas eles também são responsáveis por avaliar esses pacientes, traçar um diagnóstico funcional, o programa terapêutico e também definir o momento da alta para esses pacientes, o que pode ser muito delicado e complicado dependendo da patologia que esse paciente tem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E a segunda pergunta seria quais são os pacientes que utilizam os nossos serviços? Então, basicamente, todos aqueles que têm algum tipo de disfunção nas estruturas que eu mencionei acima. Então, nós trabalhamos com indivíduos que têm sequelas de hemiplegia, tetraplegia, paraplegia, doença de Parkinson, desordens cerebelares, desordens vestibulares, lesões de nervo periférico, polineuropatias e mais uma centena de doenças e disfunções. E será que faz diferença se você precisar dos nossos serviços fazer a fisioterapia com alguém da neurofuncional e não com uma pessoa de outra área de atuação? E a resposta é óbvia, né? Com toda certeza. Nós da neurofuncional dedicamos basicamente toda a nossa vida profissional a estudar e aprender como tratar cada tipo de disfunção do sistema nervoso. Mesmo que cada indivíduo seja um indivíduo e as disfunções elas sejam um pouco também individuais, nós dedicamos basicamente toda a nossa vida profissional a estudar e aprender como tratar cada tipo de disfunção do sistema nervoso. O nosso papel é aplicar o que a ciência mostra que tem comprovação científica de fato para o tratamento de cada uma dessas disfunções. E como é mais ou menos o dia a dia de trabalho de um fisioterapeuta neurofuncional? O nosso dia a dia consiste não só de nós cuidarmos dos nossos pacientes, mas também de nós cuidarmos do nosso próprio corpo. As sequelas dos nossos pacientes muitas vezes fazem com que eles desenvolvam comprometimentos gravíssimos, o que faz com que atividades simples do dia a dia muitas vezes sejam extremamente desafiadoras, como por exemplo sentar, levantar, agachar, se alimentar, caminhar, tomar banho, rolar na cama. Logo, nós precisamos ajudá-los a fazer todas essas tarefas. Para isso, nós temos técnicas específicas para nós cuidarmos do nosso próprio corpo enquanto carregamos, ajudamos esses pacientes que muitas vezes são pesados, sem que nós nos machuquemos. Afinal de contas, mais uma vez, sem hipocrisia, a gente faz bastante força sim, mas para vocês ficarem tranquilos, trabalhando de uma maneira adequada, a gente consegue proteger o nosso corpo com maestria. Bom,
Bom, em segundo lugar, a fisioterapia neurofuncional ela está em constante mudança. Todos os dias temos novidades na literatura, em artigos científicos sendo publicados, que mudam completamente a metodologia de trabalho que nós devemos ter com os nossos pacientes para que eles tenham os melhores resultados. Então, a gente precisa estar o tempo todo estudando. Outro aspecto muito importante é que os fisioterapeutas neurofuncionais eles têm que estar com neuroanatomia afiada na ponta da língua. Compreender como o nosso corpo funciona normalmente é muito importante, do ponto de vista anatômico e fisiológico, mas entender o que uma determinada lesão em alguma área do sistema nervoso pode trazer como consequência é mais importante ainda durante a nossa atuação profissional, para que a gente saiba o que fazer com os nossos pacientes, como nós podemos tratá-los de maneira eficiente e muitas vezes direcionar esse programa de forma com que nós tenhamos o prognóstico final desse paciente alcançado da forma mais rápida possível. Agora, a gente precisa também ser bem realista. Muitas vezes nós lidamos com doenças que não têm cura e que muitas vezes são progressivas e degenerativas. Então faz parte da nossa atuação manter os nossos pacientes motivados da melhor maneira que nós pudermos. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não fazer nenhum tipo de promessa que nós não possamos cumprir para esses pacientes. Isso seria extremamente antiético. Por fim, eu queria falar de dois aspectos rapidamente para que esse vídeo ele não tenha 2 horas de duração. O primeiro deles é a parte mais importante de todo o tratamento de um paciente neurológico, que é a avaliação. Uma boa avaliação desse paciente faz com que nós consigamos identificar o prognóstico dele e, como eu falei anteriormente, direcionar o nosso programa de tratamento da melhor maneira possível. E o segundo aspecto é que todo fisioterapeuta neurofuncional tem que entender que o nosso sistema nervoso ele é extremamente plástico, ou seja, o nosso sistema nervoso ele se adapta de acordo com os estímulos que nós damos a ele. Então nós devemos tratar esse paciente como um todo e não só como um braço lesionado, uma perna lesionada. A gente tem que conseguir utilizar o corpo inteiro do paciente durante os nossos programas de reabilitação para facilitar e adaptar as funções que esse indivíduo vai realizar no dia a dia. E como o sistema nervoso tem essa característica de plasticidade muito forte, muitas vezes usando as melhores partes do corpo desse indivíduo para trabalhar as que estão mais acometidas, a gente consegue resultados extraordinários com as adaptações que nós conseguimos promover para esse paciente. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu quero te convidar para ver os outros vídeos que nós já temos aqui no canal, falando sobre os salários que cada área de atuação da fisioterapia ganha. Quero te convidar para ver um vídeo que está tendo muito sucesso aqui no canal, que é o de como é a faculdade de fisioterapia em si, se ela vale a pena. E se você for ver os vídeos um pouco mais antigos aqui do canal, eu tenho 5 dicas, na verdade, eu tenho 5 motivos pelos quais talvez você queira seguir a reabilitação neurofuncional e 5 motivos pelos quais você talvez não queira, tá bom? Então eu vou tentar deixar esses cards linkados em algum lugar, ou aqui em cima ou aqui embaixo, para que vocês possam ver esses vídeos com maior facilidade, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!